Bom, eu fiz em poucos vídeos para não ficar tão longo. Agora a gente vai fazer a atividade que foi de quinta e sexta, tá bom? Que eu dividi na quinta parte 1 e parte 2, foram 2 vídeos, e na sexta um vídeo, né? Então, cada vídeo que vocês assistiam, vocês tinham que responder algumas questões sobre eles, tá? Então, agora a gente vai no vídeo 1. O vídeo 1 que eu postei foi sobre os movimentos agora nos Estados Unidos que estão acontecendo depois da morte do George Floyd, tá bom? Então, a gente vai responder essas questões. Então, 1. Escreva o nome de 3 cidades americanas que aparecem no vídeo. Então, no vídeo aparecem várias manifestações, né? E quando aparecem essas manifestações, aparece o nome da cidade em branco, bem grande, assim, em destaque no centro da tela, tá? Então, aqui eu coloquei 3, vocês podem ter colocado outras, depois eu vou olhar lá no Classroom, tá bom? O que vocês colocaram. O que tiver de erradinho, eu vou fazer uma marcaçãozinha lá, uma observação, tá? Então, a primeira, eu coloquei Minneapolis, que foi onde aconteceu tudo isso com George Floyd. Aí eu coloquei Atlanta e Brooklyn, tá? 2. No final do vídeo aparece um muro. O que foi desenhado nesse muro? Então, no final do vídeo, lá no finalzinho mesmo, ele aparece um muro com desenho. O que é esse desenho, tá? Então, esse desenho é o rosto do George Floyd, né? Desse segurança negro que morreu, né? Que foi morto. 3. Qual é o assunto tratado nesse vídeo? O que mais chamou sua atenção nele? Então, esse vídeo ele fala sobre o quê? Qual é o assunto dele? Então, o assunto desse vídeo são as manifestações em algumas cidades dos Estados Unidos contra o racismo, tá? Então, eles gritavam, né? Black Lives Matter, né? Que vidas negras importam, né? Porque eles gritavam isso, né? Para as pessoas pararem de tratar as pessoas negras diferentes, né? Tratar o negro como bandido, associar o negro como bandido, como marginal, como ladrão, né? E matar essas pessoas. Então, eles estão falando que vidas negras importam, tá? Justamente por conta desse forte racismo que tem. Então, o assunto principal são as manifestações em algumas cidades dos Estados Unidos contra o racismo, tá? O vídeo 2 é aquela reportagem lá, tá? Que tem a repórter que vai falando um pouquinho sobre essas manifestações e ela compara com as manifestações do passado, da época do Martin Luther King, tá? Então, agora é do vídeo 2, tá, gente? No final do vídeo, a repórter relata algo que a prefeitura fez para homenagear o movimento. O que foi feito? Então, ela fala o que a prefeitura lá de Washington fez para homenagear esse movimento que está tendo, né? Desses ativistas. Então, a prefeitura nomeou uma área perto da Casa Branca como Black Lives Matter, né? Então, é uma área, uma praça que recebeu esse nome, Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, que é a bandeira, que é o que esses ativistas, eles estão defendendo, tá? 2. A reportagem compara as manifestações que aconteceram no passado. Então, ela comparou a manifestação que está acontecendo agora, essas manifestações, com as manifestações que aconteceram no passado. Que manifestações são essas? Quem liderou? Então, ela compara com os protestos no final da década de 60, tá? Depois da morte do Martin Luther King. Depois que ele foi assassinado. E esses movimentos foram liderados por pessoas negras, tá bom? Agora o vídeo 3. Vídeo 3 agora, que conta um pouquinho do que está intitulado lá 50 anos sem Martin Luther King, né? Que foi uma reportagem do Fantástico. Vídeo 3 agora. O que aconteceu com o hotel em que Dr. King estava hospedado quando faleceu? Então, quando o
Martin, né, Luther King faleceu, o que aconteceu com o hotel? Ele foi transformado em museu, lugar de peregrinação. Então, ele foi transformado num museu, tá bom? 2. Como o Dr. King faleceu? Como que ele morreu, né? Então, ele foi assassinado com um tiro. 3. O que mais chamou a sua atenção nesse vídeo? Então, isso é uma questão pessoal, a 3. Tá? Depois de vocês assistirem esse vídeo, o que mais chamou a atenção de vocês? Né? Prestem bastante atenção. Olhem o horror, né? Em que as pessoas negras elas viviam. E muitas vivem ainda. Né? O racismo, infelizmente, ele está impregnado, né, na nossa sociedade, em vários lugares do mundo. Tudo isso devido à escravização, né, das pessoas. Quando houve essa escravização, em que o negro era marginalizado, em que o negro era visto como uma pessoa ruim, era visto como nada, né? Não era considerado um ser humano. Isso foi ficando na nossa sociedade, né? Então, isso fez com que o racismo ficasse impregnado, mesmo depois que a escravização acabou, né? Que a escravidão ela foi abolida, o negro ainda ficou com uma imagem ruim na sociedade. Então, olha só, prestem bastante atenção no vídeo, né? Que tem algumas imagens que mostram essa segregação racial, né? Um ônibus que é só para os negros, para não se misturar com as pessoas brancas, um bebedouro que é só para eles, o restaurante, né? Em uma entrada só para eles, tudo para não se misturar com as pessoas brancas, porque elas não gostavam disso. Então, olha só como era visto a imagem do negro e como ainda é muitos lugares, né? Então, muito do que a gente fala, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. De onde que vem essa fala? De onde que vem esse hábito, né? Porque é estrutural, como a gente falou, né? Elas são como coisas naturais, porque são todas advindas lá da época da escravidão, né? Em que o negro era associado como coisa ruim. Então, presta atenção nesse vídeo, aí vocês nessa questão têm que colocar o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo. Foi o fato de ver aquela segregação, né? Foi o fato da segregação ser uma lei, né? Fazer parte da lei, ser legal, né? Ou foi o fato da força negra lá também, né? Na época do Martin Luther King, aquela força, né, negra, aquela força daquelas pessoas em querer os seus direitos, de querer ter os mesmos direitos, né? A luta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, né? A gente escolheu com muito carinho, porque a gente também tem que trabalhar as atualidades, isso faz parte de história, né? A gente vai estudar mais algumas coisas adiante também, que vai englobar um pouquinho dessa temática, tá bom? A gente vai fazer mais isso, tá? Mais esse tipo de conversa. Então, eu quis aparecer hoje no vídeo para vocês, para ficar como se a gente estivesse um pouquinho na sala de aula, conversando, debatendo, tá bom? Eu vou postar esse vídeo no Google Classroom. Se vocês quiserem discutir a respeito, vamos discutir um pouquinho. Coloquem lá no mural, coloquem lá nos comentários, tá bom? Pode colocar, a gente conversa. Se tiver dúvida, pode me perguntar também, tá bom? Um beijo.